Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Alex Mendes, professor de Economia e de Atualidades aqui do nosso Múltiplos Online, e no dia de hoje nós vamos discutir um pouquinho a respeito da crise econômica mundial, que é um dos assuntos aí mais cobrados nas bancas em termos de atualidades pelo Brasil afora. Para a gente tentar entender essa questão, nós vamos lá na gênese do assunto, né? Vamos na origem, vamos tentar identificar a origem, o desenvolvimento e a situação atual da crise econômica mundial. Então vamos lá. Você se recorda que lá no ano de 2008 explode a crise do mercado subprime americano. Lembrando a você que o mercado subprime são aquelas pessoas que não têm vínculo empregatício, não têm comprovante de renda e têm histórico de maus pagamentos. A primeira pergunta que os alunos sempre fazem é: ora, mas o mercado americano empresta para essas pessoas? Sim, empresta, baseado em duas questões. A primeira dessas questões é que no Brasil o mercado de crédito responde por algo próximo de 40% a 60% do PIB. No mercado americano, entre 200% e 400% do PIB. Observe, então, que a disponibilidade de capital financeiro para empréstimo é muito grande. Por um outro lado, o grupo subprime paga uma taxa de juros mais elevada exatamente por não ter as condições ótimas para serem, de alguma forma, tomadores de empréstimo. Sendo assim, é preciso você perceber que no mercado americano eles também condicionam, né, o empréstimo, por exemplo, a um determinado imóvel que é dado como garantia. Resultado, o cara do mercado subprime pega um imóvel no valor de $300 mil, cujo valor, né, que garante o financiamento é a própria casa. E caso de inadimplência, o banco retomará aquela casa, não devolverá as parcelas pagas e automaticamente a colocará à venda novamente. Dado essa condição, o sistema era considerado bastante estável e seguro. No entanto, a inflação nos Estados Unidos havia voltado a subir e, diante dessa questão, o Banco Central norte-americano, o FED, o Federal Reserve, resolve então aumentar a taxa de juros. Ocorre que parte das mensalidades de pagamento da casa própria estão envolvidas com a taxa de juros cobrada pelo governo, o que significa dizer que qualquer aumento da taxa de juros do governo impacta no valor da prestação a ser paga. Resultado, o grupo subprime começa a ficar inadimplente. Essa inadimplência, num primeiro momento, não assusta. As imobiliárias retomam os imóveis e os colocam à venda novamente. Mas, agora com uma taxa de juros muito maior, quem não quer adquirir essas casas é exatamente o mercado prime, aquelas pessoas que têm histórico de bons pagamentos, comprovante de renda e vínculo empregatício. No Brasil, nós diríamos carteira assinada. Essas pessoas julgam que a taxa de juros que vem sendo paga é muito elevada. E aí, nós começamos a ter um gravíssimo problema. O banco fez um empréstimo de $300 mil para um imóvel que agora não consegue ser vendido, às vezes, pela metade desse preço. Em resultado disso, as duas maiores imobiliárias americanas, a Fannie Mae e a Freddie Mac, vão à falência, seguidos então de bancos comerciais e bancos de investimento, como o grupo Lehman Brothers. O resultado dessa equação é que a crise que nasce no mercado financeiro começa então a ter um espalhamento para a economia real. Recorde-se você que o banco é o grande intermediador do mercado. Ele capta poupança, de um lado e empresta recursos do outro, assumindo o ônus, de remunerar aquele da qual ele captou o empréstimo e, obviamente, a função de receber para quem ele emprestou. Ora, mas se agora ele não consegue mais receber do mercado subprime, como é que ele arca com a remuneração da poupança que foi realizada na captação? E aí os bancos começam a ter prejuízos bilionários. Diante desses prejuízos bilionários, os bancos tomam 3 atitudes fundamentais. Primeiro, retiram dinheiro do mercado. Eles enxugam a liquidez do mercado. Eles aumentam as taxas de juros e encurtam prazos de pagamento. O resultado é que aquilo que era uma crise iminente do mercado financeiro passa a ser uma crise do mercado global.
Isso porque são os bancos que financiam o consumo e a produção. Com juros mais altos, encurtamento de prazo e, via de regra, a gente também pode perceber o enxugamento da liquidez, várias firmas no mundo inteiro cancelam ou postergam investimentos, fazendo com que, então, a economia global comece a encolher. A tua pergunta é, mas isso chega ao Brasil? Claro que sim. Recorde-se você que 1/3, do total de volume de dinheiro que é emprestado pelo Brasil é captado no mercado externo, que agora tem taxa de juros maiores. Por um outro lado, é importante você se recordar que o Brasil é um grande produtor de commodities agropecuárias. E no momento em que eu tenho uma grande quantidade de produtos agrícolas ou ainda de extrativismo vegetal, mineral ou pecuária que de alguma forma tem que ser exportado, o Brasil perde duplamente. Perde primeiro em termos de volume exportado, porque a demanda mundial tende a cair, e perde em termos de valor por tonelada exportada, já que, diminuindo-se a demanda, eu tendo a ter uma oferta maior do que a demanda, e aí os preços caem. Resultado, aquilo que era uma crise somente do mercado americano passa a ser uma crise do mercado global, da economia real de todo mundo. Bom, mas você se recorda que a crise que nasce nos Estados Unidos e ameaça a saúde financeira do mundo como um todo, agora vai se localizar aonde? Na Europa. Ora, na Europa, desde a década de 1990, você se recorda que nós tínhamos uma situação em que os países não podiam ultrapassar 60% de endividamento em relação ao seu PIB, em relação ao seu produto interno bruto, e não poderia ter um déficit, ou seja, um gasto maior que a arrecadação, maior que 3% em relação ao seu orçamento anual. Ocorre que dentro da Europa, um grupo em especial, o grupo dos PIGS, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, foram países que mantinham déficits superiores à casa de um dígito, portanto, com 10, com 11, com 12 e até com 13% de déficit. Dada essa situação, o endividamento desses países ultrapassou em muito a casa dos 100% do seu PIB. Ora, qual é a relação? É simples. É porque esses países, para rolarem as suas dívidas, tinham que vender títulos públicos. Esses títulos públicos, então, captaria a poupança dos investidores para pagar os compromissos de curto prazo e alongar o perfil da dívida, deixando ela para um outro momento. Ocorre que, como o mercado bancário, nós vimos aqui, enxugou a liquidez do mercado, aumentou a taxa de juros e diminuiu o prazo para pagamento, esses países chegaram a um ponto que não teriam mais capacidade de honrar os seus compromissos. E qual o problema? O problema é que boa parte desses países da União Europeia, lembrando a você que a União Europeia tem 27 países, 17 deles são adotantes do euro como moeda única. E quando você adota o euro como moeda única, por exemplo, em Portugal, que eu abro mão do escudo, que era a minha moeda, para o euro, quem controla a oferta monetária, a circulação, é o Banco Central Europeu. Portanto, eu perco instrumentos de política monetária para poder tentar amenizar a crise. Dada essa situação, a Grécia, então, vai anunciar, num primeiro momento, que não tem mais condições de honrar os seus compromissos financeiros. E assim, ela se encaminharia para uma moratória, ou seja, o não pagamento das suas dívidas. Isso abalaria não só o mercado de crédito mundial, mas abalaria, sobretudo, os bancos europeus que têm títulos da dívida grega, mas mais do que isso. Acreditava-se que, se a Grécia caísse, seria como um dominó. A próxima etapa seria Portugal, depois a Irlanda, depois a Espanha e, muito provavelmente, a Itália. E se assim fosse, toda a economia da zona do euro seria afetada.